Olá, aqui é Leonardo Caetano falando, sou criador do Clube Dominante, o maior portal para o empreendedor digital. E seja muito bem-vindo para esse mini curso para você aprender a fazer a sua primeira venda pela internet como afiliado. Esse mini curso é uma série de 4 vídeos bem rápidos e objetivos, direto ao ponto, para você de fato fazer pelo menos a sua primeira venda ou até mais, né? E no final dessa série de 4 vídeos eu vou abrir uma oportunidade para você se tornar nosso parceiro, então fique ligado. Nessa primeira aula a gente vai falar de alguns fatores que você deve levar em conta para você ter sucesso aí e fazer a sua primeira venda, beleza? Primeira coisa que você tem que entender é que as pessoas, elas provavelmente não vão entender e não vão compreender o que você estiver fazendo, ou o que você estiver querendo fazer também pela internet. E a maioria das vezes elas não fazem isso por mal, tá? Muitas vezes elas fazem por não conhecer esse mercado, não conhecer essas possibilidades que você está conhecendo, que você está vendo, mas muitas vezes elas não estão. Então muitas vezes, para te proteger e querer o seu melhor, elas buscam a tal da estabilidade, a tal da segurança, né, a carteira assinada ou o cargo público. Então elas só têm essa mentalidade, né? Então não as julgue por isso e não se afete também por isso, porque muitas vezes a gente vai se sentir desmotivado, muitas vezes as pessoas vão desacreditar do negócio e isso é normal, tá? Entenda que quando você estiver fazendo algo diferente da maioria, do que a maioria faz, você vai sim passar por isso. Então aceite que faz parte do processo, tá ok? Bom, outra coisa é que você conhecer o marketing digital, conhecer esse mercado novo, você está num mundo novo, né, que eu costumo dizer. Então você vai conhecer palavras novas, expressões novas, pensamentos novos, né? E muitas vezes você vai ter que lidar com as suas crenças antigas, você vai ter que reformular suas crenças, né? Você vai ressignificar muitas crenças, muitos medos, você vai direto e constantemente enfrentar medos, tá? E lembre-se que a diferença do corajoso pro covarde não é a ausência do medo, e sim a fazer a partir do medo, né? Então o medo todo mundo tem e é normal, é um processo natural que a gente tem, que o ser humano tem, mas a diferença é ou você deixa o medo te parar ou você deixa o medo te impulsionar a agir, tá? Você age a partir do medo. Então é muito importante você trabalhar o teu mindset antes de mais nada, você trabalhar suas crenças, trabalhar os seus medos e entender, ficar presente para isso que eu tô te falando. Uma outra coisa que eu vejo que é muito comum e eu ouço muitas pessoas falar: Léo, eu tô quase desistindo. Então assim, se você quer ter resultados, você tem que eliminar a palavra desistir do seu vocabulário. Ela não pode fazer parte nem dos seus pensamentos, tá? Então assim, se você sabe e acredita naquilo, você vai fazer até dar certo. Então não existe esse negócio de desistir, tá? Então se você está com pensamento de desistir ou com vontade de desistir, provavelmente você não alinhou o teu mindset da maneira correta. Então elimina isso do teu vocabulário, isso dos seus pensamentos, que com certeza a única opção é você ter resultados. Uma outra coisa é que é muito comum você conhecer esse novo mercado e ficar apaixonado, né? E aí você começa a descobrir várias coisas, e descobre isso, descobre aquilo, e aí acontece um fenômeno que a gente chama de overdose de informações. E isso é perigoso porque você é bombardeado com tanta informação de todos os lugares, e aí você não sabe para onde agir, por onde começar, e aí você acaba não fazendo nada. Então muito cuidado com a overdose de informações. Faça apenas uma coisa, tá? Faça uma coisa bem feita, que eu te garanto que vai ter muito mais resultado do que você sair fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E acaba que essa overdose de informações, ela te traz falta de foco e você acaba não implementando nada, porque é tanta coisa para fazer, né, que você fica ali sem saber por onde começar. Então se você focar em apenas uma coisa, tenho certeza que os seus resultados vão ser muito maiores, tá? Eu falo por experiência própria, pela experiência de centenas de alunos que eu tenho e pelas experiências de nossos parceiros também lá do Clube Dominante. Posso te garantir que se você fizer uma coisa bem feita e focada, vai te dar muito mais resultado que se você fizer 10 coisas mais ou menos. Tem uma aula que os nossos parceiros do Clube Dominante gostaram bastante, que eu chamo de estudante profissional versus aplicador profissional. Basicamente, o estudante profissional é aquele cara que compra um monte de curso, sai estudando tudo, é inscrito em vários canais no YouTube, é inscrito em várias listas de e-mail, acompanha várias pessoas e não faz absolutamente nada, não coloca nada em prática, né? Então ele não sabe exatamente, tem conhecimento, né? Ele tem um baita conhecimento de marketing digital, sabe tudo que tem que fazer, mas não tem resultado, não faz nada. Agora a diferença pro aplicador profissional é basicamente que o aplicador profissional nem sempre ele tem tanto conhecimento quanto o estudante profissional. Na maioria das vezes ele tem até menos conhecimento, só que ele tem mais resultado. Por quê? Porque ele vai lá e coloca em prática, né? Então não adianta nada você ter um monte de livro e não ler os livros.
ou ler os livros e não aplicar o que você aprendeu no livro. Né? A mesma coisa os cursos. Se você comprar um monte de curso, estudar o curso e não colocar em prática, de nada vai adiantar. O conhecimento vai ficar aí dentro de você e não vai produzir resultado nenhum. Então seja um aplicador profissional, tá? Então, você sendo um aplicador profissional, eu tenho certeza que os seus resultados eles vão chegar com muito mais facilidade e mais velocidade também, tá certo? Agora, um outro erro que eu vejo muita gente ensinando aí é para você automatizar para depois você vender. Ou seja, você vai criar um processo automático, você vai criar um blog, você vai criar um site, você vai criar um canal no YouTube, vai criar um Instagram, uma fanpage, vai criar lista de e-mail, fazer a sequência de e-mails para depois vender. É isso que é muito ensinado. E isso é o maior erro que você pode cometer. Porque como é que você vai automatizar algo que você não sabe como é que faz para vender? Então isso não funciona. Você vai criar todo um processo automático que não vende. Né? E por isso que muita gente aí fica patinando no mercado. O cara tá trabalhando, o cara tá empenhado, né? Tá fazendo várias coisas ali, tá produzindo as coisas, só que sem foco, né? Porque ele não sabe vender ainda, né? Então o que adianta ele pegar ali e criar um processo de vendas que não vende? Não vai vender, obviamente. Agora, a minha recomendação e o que eu sempre ensino para os nossos parceiros do Clube Dominante é você aprender a vender, né? Aprender por que as pessoas compram, aprender o processo ali na raça mesmo, para depois você pegar esse processo de vendas que já funciona e automatizar ele, porque aí a chance de ele vender automatizado é praticamente 100%. Então cuidado com esse processo de eu preciso primeiro criar minha estrutura para depois vender. Não faça isso, que você vai pelo caminho errado, né? Você vai criar uma coisa e aí você vai chegar lá na frente e vai descobrir que você criou um monte de coisa à toa porque não vai vender, tá? Então a minha recomendação para você é aprenda a vender para depois você automatizar. Algumas pessoas vão me perguntar, Léo, mas como é que eu vou fazer então, né, para aprender a vender para depois automatizar? E basicamente tudo que você vai precisar, eu tô falando literalmente tudo que você vai precisar é uma conta no seu Facebook e absolutamente nada mais. Sem ferramentas, sem blog, sem site, sem estrutura, sem investimento em anúncios, em outras coisas, sem investimento em ferramentas, em templates, em nada do tipo. Apenas o seu perfil no Facebook é a melhor maneira de você começar, porque aí você aprende na raça o porquê que as pessoas compram, por que vende. Aí depois, você tendo esse conhecimento e essa clareza, aí você parte para um processo automático. Aí eu te garanto que vai vender no automático também, tá? Então o caminho é esse, tá? Você aprende primeiro manualmente como é que faz para vender, você entende o processo da venda, para depois você pegar esse processo e automatizar ele. Aí sim vai funcionar. Então fique ligado que amanhã você vai receber a aula 2, tá, desse mini curso lá no seu e-mail, nesse mesmo horário, tá, que você está recebendo essa aula, você vai receber amanhã a aula 2. E amanhã fica ligado que a aula é muito top, que a gente vai falar sobre como você já pode fazer a sua primeira venda na prática, beleza? Então espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo amanhã. Um grande abraço e falou!